Oi, gente, beleza? Estamos de volta hoje para falar sobre as funções orgânicas. Então, é mais um assunto que a gente viu da parte de química orgânica. Até então, vínhamos analisando toda a parte de hidrocarbonetos, demos observada também nas ramificações, em nomenclatura, até chegar aqui, que são as funções orgânicas, que são mais precisamente grupos, são famílias que apresentam elementos diferentes, como oxigênio, nitrogênio, entre outros. Para dar início, né, nós podemos observar que o nosso meio ele apresenta vários tipos de substâncias orgânicas e que essas cadeias, essas estruturas apresentam características distintas. Então, existem substâncias que são mais ácidas e existem substâncias que têm característica alcoólica. Então, são vários tipos de características que a gente vai ver daqui para frente e analisar as suas estruturas além da nomenclatura. O primeiro tipo que nós vamos analisar são as funções orgânicas oxigenadas. Nessa aula de hoje, veremos os álcoois, os fenóis e os éteres. Próxima aula, a gente vê aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e as aminas. Existem outros grupos, tá? Porém, vocês só vão estudá-los mais a fundo quando estiverem lá no primeiro ano. Então, vamos nos ater a essas informações que são bem importantes e que serão bem mais aproveitadas na próxima série, que vocês vão utilizar a parte de orgânica. O primeiro grupo que veremos é a função álcool. Então, a função álcool, nós conhecemos o álcool, né? Principalmente como bebida ou como combustível. Essas substâncias, elas apresentam algo em comum. Só existe um tipo de álcool? Não. São vários tipos de álcoois. E o que faz esse álcool ter características diferentes é justamente essa molécula química. Então, como é que eu posso determinar um álcool? Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos hidroxilas ligados a um átomo de carbono saturado. O que é o saturado? Saturado é quando só apresenta ligação simples nesse carbono. Então, o carbono não pode apresentar ligação dupla, senão já pula para outro grupo que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, como vocês podem observar aqui, toda vez que a gente vê uma estrutura carbônica que apresentar lá como participação especial o OH hidroxila, né? Esse OH, o nome dele é hidroxila. Então, se essa participação especial da hidroxila tiver nessa estrutura, nós podemos considerar ele um álcool. Podemos considerar a estrutura como álcool. Existem álcoois de cadeia aberta e de cadeia fechada. Existem álcools com uma hidroxila ou mais quantidades de hidroxilas. Porém, existem duas exceções que temos que analisar direito, tá? Que são os enóis e os fenóis. O enol é quando a hidroxila está ligado a um carbono e esse carbono tem uma ligação dupla, ou seja, é um carbono insaturado. Então, se a hidroxila estiver num carbono insaturado, ele deixa de ser álcool e passa a ser um enol. Outro também que é bem importante de ser analisado é que quando a gente tem uma hidroxila ligado a uma estrutura aromática, ele deixa de ser um álcool e passa a ser um fenol. Então, são essas duas exceções que a gente tem que observar, tá? Enol,
que é quando a hidroxila está ligada ao carbono secundário, tá? Uma insaturação. Carbono secundário não, insaturação. Ou quando a gente tem aí a hidroxila ligada no anel aromático. Lembrando que tanto pode ter o anel aromático, tá? Como ligações duplas alternadas. Ou seja, tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então, isso tudo aqui são exceções que a gente pode ver para a posição da hidroxila em uma estrutura carbônica. Então, eu posso classificar como álcool, enol ou fenol, tá? Os álcoois apresentam, né, algumas classificações. A primeira é quanto à posição do grupo funcional, que é a hidroxila, né? Então, tem o álcool primário, que é quando a hidroxila está ligado em uma extremidade, ou seja, em um carbono que só tem um carbono do lado. Então, ele pode ser considerado um álcool primário. O álcool secundário, que é quando a hidroxila está ligada num carbono secundário, ou o álcool terciário, que é quando a hidroxila está ligada em um carbono terciário. Lembra que a gente viu logo lá no começo que para o carbono ser terciário, tem que apresentar 3 carbonos ao seu redor. Então, por isso que ele é considerado um álcool terciário. Outra classificação é quanto ao número de hidroxilas, tá? Então, ele pode ser monoálcool, quando só apresentar um grupo hidroxila na estrutura. Pode ser um diálcool, ou diol, né? Dióis, que é quando apresentam duas hidroxilas na estrutura. Ou triálcools, ou trióis, quando eles apresentam 3 hidroxilas na estrutura. Então, monoálcool, diálcool e triálcool. A nomenclatura do álcool é bem parecida com o que a gente viu dos hidrocarbonetos, tá? Mesmas regras. Só que no final, ao invés de colocar só o O, né? Lá do alcano, do metano, propano. Então, ao invés de colocar o O, você vai colocar agora OL lá no final. E aí você pode ver aí nessa estrutura que tem CH3OH, ou seja, tem um carbono. Quando tem um carbono, o prefixo é met, não tem saturações AN, como é um álcool, OL, metanol. Daí agora a gente tem aqui um que a gente escuta sempre falar, que é o etanol. É aquele que vende lá no posto de combustível. Então, o etanol, ele tem 2 carbonos, por isso et, ligação simples, ou seja, não apresenta insaturação. Então, o AN, e como é um álcool, OL, etanol. As cadeias fechadas também seguem as mesmas regras, tá? Então, ele é um ciclo, e aí a gente coloca a quantidade de carbonos. Propan, como tem um álcool, propanol, ciclo propanol. Facinho, facinho. Assim como nos hidrocarbonetos lá que nós vimos a partir dos alcenos, quando a estrutura apresentar mais de uma possibilidade para colocar, para posicionar um grupo funcional, a gente viu isso lá na parte dos alcenos, né? Quando tiver mais de uma posição para colocar a ligação dupla, nesse caso é quando houver mais de uma posição para colocar o grupo funcional. Então, se a hidroxila pode estar no carbono 1 ou 2, então é preciso numerar a estrutura, tá? Nesse caso, vale para estruturas que têm 3 carbonos ou mais. Apresentou 3 ou mais, a estrutura tem que ser numerada. E aí a gente pode ver aqui o propan 1-ol, 3 carbonos prop, só ligação simples AN, posição do álcool 1-ol, que é a terminação do álcool. Então, propan 1-ol. Temos agora aqui, quando a hidroxila está no carbono 2, propan 2-ol. E nós temos aqui agora a estrutura com 4 carbonos. E no segundo está a hidroxila.
butan-2-ol. Lembrando que essa aqui é a nomenclatura mais atual, tá? Que nós temos segundo a IUPAC. Existe também uma nomenclatura mais antiga, onde o número, ou seja, a posição que está a hidroxila bem à frente. Então, pode ser que você encontre numa questão mais antiga lá, como 2-butanol ou 1-propanol. Então, isso é quanto àquela nomenclatura mais antiga, beleza? Se o álcool for um diol ou um triol, aí você vai ter que dizer a posição de cada um deles e colocar a terminação. Então, nós temos lá o butano 1,2 diol, butano 1,3 diol, propano 1,2,3 triol. Qual a diferença? Duas hidroxilas. Observa que agora você vai colocar o nome como se fosse um hidrocarboneto e aí sim lá no final colocar o diol. Nome como hidrocarboneto e aí lá no final posição das duas hidroxilas, lógico, né? E diol também. Mais uma vez, nome como se fosse um hidrocarboneto e a posição das três hidroxilas. 1, 2, 3, triol. Outro que a gente vê também são os fenóis. Os fenóis são compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos hidroxilas ligados diretamente ao anel benzênico. Ou seja, tem que ter a hidroxila ligado lá na estrutura, na cadeia do aromático. E aí ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidroxilas ligados. A nomenclatura, tá? Vai depender, lógico, da quantidade que nós temos de hidroxilas e que nós temos que indicar a quantidade que vai aparecer. Como o hidroxibenzeno, não precisa numerar porque só tem uma hidroxila. Nós temos aqui agora o segundo, que tem duas hidroxilas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, numerou. No carbono 1 e no 3, nós temos duas hidroxilas, por isso que eu coloco di. 1, 3, di hidroxibenzeno. Já quando nós temos aqui com 3 hidroxilas, está no 1, no 3 e no 5, 1, 3, 5, tri-hidroxibenzeno. Então é só colocar a posição, né? A quantidade, nesse caso tri, porque tem 3, hidroxibenzeno, que seria o nome do aromático. Temos os éteres. Os éteres eles já apresentam outro grupo diferente, tá? Enquanto nós temos a hidroxila lá no anterior, nós podemos descrever agora os éteres como compostos orgânicos de cadeia heterogênea que apresenta como heteroátomo o oxigênio. O que é o heteroátomo? É quando eu tenho uma substância, um elemento diferente de carbono na cadeia principal. Então, nesse caso, observa que o oxigênio aqui está entre dois carbonos. Por isso que o oxigênio é considerado um heteroátomo. Então, aqui, lembrando também, tá? Só é heteroátomo se estiver entre carbonos, tá? Se for como fosse uma ramificação ligado só a um, ele não é mais considerado heteroátomo, certo? Beleza. Então, veja aí. Nós temos CH3O e CH3. CH3O e o aromático. CH3O, CH2, CH3. Então, observem que é fácil identificar o éter como esse oxigênio dividindo duas cadeias carbônicas, podemos dizer assim. Então, como é que vai ficar a nomenclatura dos éteres? Primeiro vem o nome do lado que tem menos carbonos, depois um prefixo ox, e aí depois você vai colocar o nome como se fosse um hidrocarboneto da parte maior. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Eu tenho CH3O, CH2 e CH3. Então, o prefixo do que tem menos, só tem um carbono, met.
o oxigênio, ox, e a parte maior como se fosse o hidrocarboneto, etano. Então, nós temos o metox, etano. O segundo, os dois lados são iguais. Então, 2 carbonos, et, oxigênio, ox, e depois como hidrocarboneto, etano. Então, nós temos etox, etano. O próximo, CH3, OCH3. Nós temos um carbono, met, ox, metano. Lembra que sempre primeiro vem o lado que tem menos carbono. Se der empate, aí tudo bem. Mas a prioridade é o lado que tem o menor número de carbonos. E aí uns exemplozinhos para a gente entender melhor como é que funciona. Para o composto dado a seguir, identifique a função orgânica a qual pertence e nomeie-os obedecendo critérios de IUPAC. Tem uma hidroxila ligado a uma estrutura. É um fenol? Não. Para ser fenol, ele tem que ter o anel aromático ou ligações duplas alternadas. Como nenhum dos dois está acontecendo, ele é apenas um álcool. E o nome dele? Ciclohexanol. Lembra que toda vez que a cadeia for fechada, eu preciso colocar a palavrinha ciclo. Então aqui a gente tem o ciclohexanol. Depois, nós temos uma estrutura que tem um heteroátomo. Nesse caso é o oxigênio. Então trata-se de um éter. E o nome dele? 2 carbonos, et, 2 carbonos, etano. Então, nós temos aqui o etox etano. Na letra C, nós temos uma hidroxila ligada a uma estrutura. Então, aqui é um álcool. O álcool vai ser butan 2-ol, porque a hidroxila está no segundo carbono e a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, butan 2-ol. Letra D, nós temos aí a estrutura, que agora sim é aromática, e apresenta 2 hidroxilas. É um fenol, e esse fenol vai ter nome 1, 3. Lembra que tem que estar no menor possível, né? Então, 1, 2, 3. Não é para rodear pelo lado maior, tem que ser pelo lado menor. Então, 1, 3 de hidroxibenzeno. Depois, nós temos aí na letra E. A letra E, ela apresenta uma estrutura que tem uma hidroxila. Então, essa hidroxilazinha está numa cadeia principal que a classifica como um álcool, mas tem a ligação dupla, não é isso? O que é que vai influenciar aí? A contagem, né? Então, veja aí que nós temos but, tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Nós temos a ligação dupla no carbono 2, 1, 2, 1, 2. Deu empate. Então, eu vou começar do lado que está o grupo funcional. Então, dá but 2En, 1ol. 2En quer dizer que no 2 tem a ligação dupla e no 1 tem o ol, que é o álcool. Tem mais esse outro exercício resolvido, que também é para fazer de acordo com o que a gente tem nos nomes. Só que aí é o contrário da questão anterior, né? Lá ele deu a estrutura para dar o nome, aqui eu dei o nome, foi dado o nome para fazer a estrutura. Ciclopropanol. Então já sabe que se trata de uma cadeia fechada que tem 3 carbonos e o álcool. Ciclopropanol. 1,4 de hidroxibenzeno. Tem 2 hidroxilas. Hidroxibenzeno tem um aromático. Então, 2 hidroxilas ligadas no 1 e no 4. Por isso, nós temos o dihidroxibenzeno. Temos aqui butano 1,3-diol. Então, nesse caso, a estrutura é aberta. But 1,3-diol. Tem hidroxila no carbono 1 e no 3. Metox etano. Nós estamos falando de um éter, né? De um lado tem um carbono, oxigênio no meio e 2 carbonos do outro, porque tem um etano.
Por último, nós temos um álcool que apresenta 2 hidroxilas, um diol, X, 6 carbonos e uma ligação dupla no carbono 2. Então, tá aí a resposta. Ciclopropanol, 3 carbonos e hidroxila. 1,4-dihidroxibenzeno, também mais uma estrutura. Letra C, que é butano 1,3-diol. Observa que tem hidroxila no 1 e no 3. Tem a letra D, que tem o heteroátomo, um carbono de um lado e 2 do outro. E a letra E, que apresenta lá o álcool, 2 álcools, né? 2 hidroxilas, por isso que ele é um diol. Beleza? Então era isso aí que a gente tinha para dizer hoje. Na próxima aula a gente continua, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.